Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Livro dos Espíritos, transmitido aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Continuaremos agora a estudar o Livro dos Espíritos, ainda na sua segunda parte e ainda também no seu capítulo 6, capítulo que tem o título da Vida Espírita. Portanto, a gente vai continuar a estudar esse capítulo 6 a partir da questão 266. Aliás, nós vamos estudar hoje apenas a questão 266, uma questão um pouquinho mais longa, dentro desse tópico que é o tópico escolha das provas. A gente já começou esse tópico no sábado passado e hoje a gente vai continuar a desenvolver as ideias que falam sobre o espírito nesse seu processo de escolha das provas de uma futura encarnação. É um tema muito interessante, muito curioso, né? Um tema que desperta a curiosidade de muitos de nós espíritas e muito gostoso da gente estudar, da gente poder conhecer os princípios colocados aqui pelos espíritos superiores e desenvolvidos por Allan Kardec. Então, vamos à nossa prece inicial. Convido nesse momento todos os queridos amigos a fechar os olhos, a respirar com calma nesse momento, procurar trazer serenidade para o coração e para a mente e pensarmos em Jesus bem próximo de cada um de nós, o Mestre, amigo de todas as horas, repondo as nossas forças físicas, fortalecendo as nossas disposições morais e intelectuais para o estudo que vem na sequência de O Livro dos Espíritos. Senhor Jesus, nesse momento nós renovamos os nossos votos de estudo, de prática da doutrina espírita e também do seu Evangelho de luz. Assim, Senhor, sê conosco, hoje e sempre, abençoando todos nós, todos os lares que estão reunidos nesse momento em torno de O Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então, meus queridos amigos, nós começamos a estudar esse tópico, escolha das provas. Fomos até a questão de número 265 no nosso estudo anterior, que foi o estudo que, inclusive, deu abertura, né, a esse tópico, começando pela questão de número 258 e estudando aqui as questões do livre-arbítrio em reencarnar, do livre-arbítrio em escolher as próprias provas, escolher como viver a vida na Terra. Bom, desenvolvendo um pouco essa ideia, né, de que nós muitas vezes escolhemos certas situações que são incômodas para nós enquanto estamos aqui encarnados. São essas situações chamadas de provas ou expiações na doutrina espírita. Estamos tratando aqui um pouquinho mais especificamente sobre as provas. Então, sim, a informação que nós tivemos é que sim, o espírito escolhe muitas dessas provas. Por que ele escolhe? Embora sejam desconfortáveis, nenhuma prova é uma coisa confortável, né? Porque ela justamente testa a nossa capacidade, os nossos limites, os nossos conhecimentos. Então, por que o espírito escolhe? Justamente para querer progredir, para querer avançar. Então, ele escolhe com nobre intenção, intenção de dar um passo adiante e de conseguir um pouquinho mais de progresso e, com isso, abreviar suas dores, seus sofrimentos, abreviar essas questões que incomodam quando a gente reencarna em um planeta como o planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Bom, para a gente começar o nosso estudo de hoje, eu convido os queridos amigos a voltar por um instante à questão de número 265, para a gente reforçar um pouquinho os conceitos, as ideias que a gente desenvolveu no estudo anterior. Vamos lá, e aí a gente já vai para a questão de número 266 e passa a desenvolver as ideias que estão contidas nela.
Então, na 265, onde a gente terminou no sábado anterior, no sábado passado, a gente vai se deparar com a seguinte ideia na pergunta. Allan Kardec diz: existem espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício? Isso existe. Mas existirão outros espíritos que busquem o contato com o vício por simpatia com o vício, né? Por desejo de viverem num meio em que seja possível satisfazerem seus vícios, né? Conforme com seus gostos, ou para poderem se entregar, né? A esses pendores materiais, a esses vícios. Existe isso? Sim, sem dúvida. Existem espíritos que escolhem as provas terrenas dessa forma. Claro que existem. Bom, a ideia aqui ou melhor, a ideia não, o princípio que é posto aqui para nós é o princípio que diz que o nosso livre-arbítrio sempre é preservado. A gente pode escolher e pode escolher com segundas intenções. Isso pode acontecer. Até isso pode acontecer na escolha de provas futuras. Mas olha como isso é sério. Porque o grifo seguinte diz que a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Espíritos que escolhem assim são aqueles que têm senso moral pouco desenvolvido. Escolhem, muitas vezes é permitido que isso aconteça, que eles venham por simpatia com o vício, com as situações que não são boas situações para o progresso espiritual. Isso é permitido, mas aí a prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. E aqui a gente precisa entender que esse sofrer mais demoradamente não é propriamente uma punição. Por que sofrem mais demoradamente, então? Simplesmente porque escolheram o caminho do vício e da imperfeição. E esse caminho é um caminho naturalmente doloroso, porque ele é um caminho que nos desvia do bem, nos desvia do bem-estar. Vamos dar um exemplo? Jesus nos ensinou a perdoar. Por que que Jesus nos ensinou a perdoar, hein? Ele nos ensinou a perdoar por uma questão íntima de cada um de nós, para preservar cada um de nós de uma dor. A gente é obrigado a admitir que a mágoa dói. Ficar magoado é um estado de incômodo para todos nós. Não é prazeroso sentir mágoa. E se a gente deixa a mágoa crescer e ela parte de um sentimento de mágoa se transformando em ódio, o ódio também é dolorido. Daí a vingança. Vejamos, né? Como que as coisas vão crescendo em nosso sentimento até se transformarem em atitudes perniciosas, em atitudes ruins, como a vingança, por exemplo. E a gente sabe que a vingança depois vai fazer com que a gente sofra ainda mais. No perdão, nós nos livramos, antes de tudo, de uma dor emocional chamada de mágoa. Nos livramos de um mau relacionamento com outra pessoa, que sempre é incômodo, um mau relacionamento, sempre é doloroso. Bom, aqui para a gente falar de uma questão dos sentimentos. Agora, voltando à questão do vício que está colocada ali, na questão 265, nós precisamos também pensar que o vício em geral nos entorpece. Ele nos desvia da nossa sanidade mental. Ele nos desvia da nossa questão de plena consciência. Ele nos tira do centro daquilo que precisa ser pensado. Já estabelecemos aqui que a dor, o desconforto, vem como alerta. O vício nos desvia da dor, nos desvia do desconforto de modo equivocado. Porque o modo correto é tratar essa dor, é tratar a sua causa. É aí que está o aprendizado do espírito. É aí que o espírito progride. Quando a gente escolhe o vício para esquecer do desconforto, esquecer da dor, a gente fica entorpecido. Com isso, piora a nossa capacidade de fazer boas escolhas e assim a gente fica escravo do vício e fora do exercício do pleno livre arbítrio. Isso vale para qualquer tipo de vício, né? Alcoolismo, tabagismo, outras drogas mais pesadas, vícios morais,
como maledicência, pessimismo, tristeza sem causa e tudo aquilo que a gente possa se apegar como forma de autodestruição, né? Por isso que o tempo que esses espíritos sofrem pode parecer eterno. E por isso que Deus deixará nessa persuasão. Olha só a palavra usada, persuasão, né? Ora, eles pensam que isso é um caminho de prazer, é um caminho que resolve alguma coisa. Deus permite que esses espíritos fiquem assim até que eles se transformem em espíritos conscientes, pessoas conscientes. E aí, por impulso próprio, olha aqui, eles tentam resgatar. Então, o livre-arbítrio está sempre ali, a vontade está sempre ali colocada como é, a grande, o grande recurso que o espírito tem para ele poder se desvencilhar, às vezes, de uma escolha mal feita, de uma situação dolorosa, né? Impulso próprio. Foi o livre-arbítrio que levou ao sofrimento? Pois bem, é ele que deve levar ao patamar melhor de vida. Ok? Então, assim a gente estrutura novamente as ideias principais, pelo menos as ideias principais, que nos levam à questão de número 266 para a gente continuar a desenvolver ainda essa questão de escolha de provas, de escolha de situações aqui no planeta Terra, que sejam situações não tão prazerosas, vamos dizer assim, né? E esse é um grande problema para ser resolvido, porque como é que alguém pode escolher de livre e espontânea vontade uma situação que vai lhe trazer incômodo? Ora, a gente aqui na vida terrena, a gente vive fugindo dessas situações, não é? A gente vive escolhendo, adiando, né? Postergando, sempre que possível, essas situações que nos causam incômodo. E o livro dos Espíritos está ensinando que, estando desencarnados, a gente tem uma preferência até por essas situações. Então a gente precisa entender muito bem isso. Bom, a estrutura da resposta da questão 266 é uma estrutura relativamente simples. Eu vou tratar dela agora, antes de entrar propriamente na questão. Olha aqui. A gente pode ler a pergunta, né? Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Que é justamente o que a gente está falando, né? São as escolhas que a gente faz aqui na Terra. A gente quer os caminhos mais fáceis. E o livro dos Espíritos está ensinando o contrário. Bom, vamos desenvolver essas ideias. A estrutura da resposta a essa questão é uma estrutura simples, vem uma resposta curta dos espíritos superiores, seguida por um comentário de Allan Kardec, que é um comentário um pouquinho mais longo do que a resposta dos próprios espíritos, e é um comentário composto por 5 parágrafos. Por isso a gente vai ficar só nessa questão hoje, para a gente poder desenvolver bem esses parágrafos aqui com Allan Kardec e a gente poder entender bem, né, o que está sendo explicado para a gente aqui nessa questão de número 266. Ela é uma questão, é um ponto-chave aqui desse item, né? Bom, então a estrutura dela. O que justifica escolher as provas mais rudes? É isso que está sendo explicado, né? Primeira coisa, o ponto de vista e a consciência do objetivo, que é o melhor, o maior objetivo para a vida de um espírito. Então, a gente tem as duas coisas. Por um lado, o ponto de vista muda no plano espiritual, como a gente vai ver. Por outro lado, a consciência mais desperta em relação a um objetivo superior, que é nada mais, nada menos do que o bem-estar definitivo. É isso que o espírito enxerga. Ele diz assim: vou passar por uma prova agora, mas terei um bem-estar que é um bem-estar definitivo. Então, ponto de vista e consciência de objetivo. Isso está potencializado no plano espiritual, né? É muito melhor para o espírito desencarnado do que para um espírito que está vivendo aqui na Terra, no plano material. Segundo ponto, o livre-arbítrio sendo corrigido e bem usado pelo espírito por causa dessa melhor visão, por causa desse objetivo. E depois Allan Kardec vai apresentar exemplos da vida material que comprovam, por analogia, a escolha por situações um pouco mais difíceis. Então, Kardec centra as suas explicações nesses pontos, né? O ponto de vista, o livre-arbítrio e os exemplos que ele pode nos oferecer para a gente entender bem essa questão. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a pergunta 266. Então, como a gente já está comentando aqui há algum tempo, essa questão
retoma o problema que já está posto na pergunta anterior, né? A pergunta anterior era: tem espíritos que escolhem vícios por simpatia, porque gostam do vício? Sim, tem, existe. Já é um problema posto, né? Então, nem sempre o livre-arbítrio faz a melhor escolha, correto? Correto, é isso mesmo. Aqui o problema está sendo um pouco mais aprofundado. Será que o espírito não escolhe a prova que dói menos? É importante essa pergunta, porque é algo que, como dissemos agora, nós vemos no comportamento humano, né? Quem desejaria sofrer mais se pudesse escolher sofrer menos? Então, esse é o problema que está sendo tratado. Olha como vem a resposta dos espíritos superiores no texto do Livro dos Espíritos. Pode parecer-vos a vós, ao espírito, não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão, e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, a resposta dos espíritos superiores já traz em si os elementos que Allan Kardec vai desenvolver em seus comentários que vêm na sequência. Vamos analisar um pouquinho. Primeira coisa, tem um diferente ponto de vista para os encarnados e para os desencarnados. Isso já foi explicado anteriormente no Livro dos Espíritos, né? Em estudos anteriores, a gente já viu que quando o espírito está no plano espiritual, as suas sensações, a sua sensibilidade muda. Ele percebe melhor as coisas. O seu ponto de vista sobre as coisas também muda. Então veja só, o vocabulário dos espíritos superiores pode parecer que é assim para vós, para vocês que estão encarnados. Ao espírito livre da matéria, não é assim. Não é natural. E a palavra natural aqui é maravilhosa, né? Porque se for natural a gente escolher as provas menos dolorosas, a gente, ao escolher uma prova mais dolorosa, estaríamos agindo contra a nossa natureza. Então, pode parecer que seja natural para os encarnados. Para os desencarnados, não parece que seja natural escolher a prova menos dolorosa. Então, aqui a gente tem um ponto de vista que a gente já compreende, porque a gente já estudou essas coisas no Livro dos Espíritos e a gente entende agora um conceito muito interessante, né? A dor tem uma causa e ela tem uma utilidade. Ela tem uma causa e ela tem uma utilidade. Tendo compreendido isso com as explicações anteriores, nós entendemos que a dor serve para despertar o livre-arbítrio para o caminho do bem. E que a causa da dor é o próprio livre-arbítrio, como a gente tratou agorinha mesmo, né? Para recuperar as informações do estudo anterior. Então, quando o livre-arbítrio é desperto para o caminho do bem, se descobre equivocado, através da consciência, e desperta para o caminho do bem, isso muda a concepção sobre Deus, sobre a vida, sobre o próximo, sobre a dor. Muda a concepção completamente. A gente vai desenvolver mais essa ideia daqui a pouquinho aqui nos comentários de Allan Kardec. Mas, já como ponto de partida daqui, a gente tem um modo novo de pensar a vida, e se a gente colocar na balança, a gente vai ver que provas como sofrimentos, como desconfortos, como dores, né? Eu estou tomando aqui quase como sinônimo na minha fala, vocês devem ter percebido, prova e dor. Prova como desconforto, né? Prova como uma situação pouco agradável para o espírito. Então, entendam assim, por favor, né? Não como a dor física mesmo, mas que pode ser uma prova, né? Dor física pode ser uma prova, mas a dor nesse sentido geral de uma situação desconfortável, que pode ser, como eu disse há pouco, um relacionamento afetivo, pode ser uma prova de uma universidade, pode ser uma situação no trânsito, pode ser qualquer coisa, né? E que o espírito escolheu, isso é muito importante.
Então, quando a gente coloca na balança essa concepção de prova diante da concepção de prazer, que é o que a gente procura muito aqui na Terra, como o prazer como sinônimo de felicidade, a dor como sinônimo de infelicidade. Agora, diante do livro dos Espíritos, a gente precisa repensar esses conceitos. Porque o prazer em excesso vai nos levar aos vícios, à escravidão em um vício, ao entorpecimento do nosso livre-arbítrio, como a gente falava agora. Então, o prazer tem a sua função em nossas vidas, ele é para ser vivido. A gente pode sentir prazer com diversas coisas e a gente deve viver o prazer, porque ele alivia a carga de nossas provas aqui na Terra. Mas a gente não deve entender que as nossas provas são essencialmente coisas más em nossa existência, que a dor é essencialmente má. Então, olha só, nem o exagero também nas provas e nas dores, né? A vida não é só prova e não é só dores. Elas estão aqui para nos testar. Não para que a gente se entregue a algum tipo de vida masoquista, né? Que isso também não nos leva, isso é o exagero da prova, o exagero da dor, é o excesso, assim como o excesso do prazer. Então, a gente precisa viver nesse equilíbrio entre as nossas provas, os nossos deveres e os nossos lazeres, e os nossos prazeres. Isso nos dá uma perspectiva diferente, pois aquele que está encarnado e que vive o desconforto da prova, o desconforto da dor, pode não desejá-la nesse momento que está encarnado. Mas precisa lembrar que muitas vezes ele pediu por isso, ele programou isso, justamente para abreviar a necessidade de viver essas provas, muitas vezes, inclusive, aumentando a intensidade delas, né? No planejamento lá no plano espiritual. Bom, então agora eu quero voltar um pouquinho aqui à resposta ainda, para a gente falar um pouquinho sobre essa palavrinha que está aqui, ilusão. Olha só. E notemos que ela está presente já no começo da resposta, né? Pode parecer que seja natural escolher provas menos dolorosas. Mas quando o espírito se desliga da matéria, cessa essa ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Ilusão é a palavra usada aqui. Vamos refletir um pouquinho juntos? Viver uma vida na matéria é viver uma vida de ilusão. Por que os espíritos superiores usaram essa palavra? Onde está a ilusão? A dor é uma ilusão? O desconforto é uma ilusão? A vida na matéria, né, como dizíamos agora, é uma ilusão? Por que eles usam esse vocabulário? E a gente tem algumas passagens boas na doutrina para a gente poder pensar a respeito dessa palavra aqui, qual é o sentido dela, o que os espíritos superiores querem explicar para nós a respeito dessa palavra, quando eles colocam essa palavra ilusão. Bom, eles usam essa palavra para dar uma noção forte para a gente sobre o que é de fato a vida terrena. Qual é a nossa condição ao viver a vida terrena? E para a gente trabalhar um pouco essa palavra ilusão que está aqui na resposta, eu vou fazer referência agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, Advento do Espírito de Verdade. É uma instrução, né, do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela começa da seguinte forma: Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Trazer a verdade e dissipar as trevas. Ele pede, escutai-me. E completa. O Espiritismo, como o fez antes a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Olha só. Então, o Espírito de Verdade conversando conosco, conversando com a gente, nós que somos espíritos encarnados, e dizendo para a gente: olha, o Espiritismo veio revelar agora que acima de nós, que somos incrédulos em diversos pontos,
sofremos falta de fé, acima de nós reina uma imutável verdade. E aí a gente precisa pensar nessa expressão imutável verdade. A gente já trabalhou um pouquinho isso aqui no nosso estudo uma outra vez. Mas hoje é o dia da gente tratar um pouquinho melhor. Quando nós estamos aqui no nosso estudo, eu estou grifando outra vez aqui a palavra ilusão. Eu acho que nenhum de nós é capaz de dizer que é uma mentira que nós estamos estudando juntos o livro dos Espíritos. Estamos estudando aqui a questão 266. Isso é verdade ou é mentira? É uma verdade. Estamos aqui, é uma realidade, né? Tomando as duas palavras como sinônimas, verdade, realidade. Estamos aqui estudando o livro. Agora, essa verdade é uma verdade eterna? Não é. Portanto, ela é uma verdade mutável. Ela é uma verdade que daqui a pouco muda. Esse estudo acontece ao meio-dia, muitos já almoçaram, outros não. Daqui a pouquinho a gente vai, muitos vão almoçar e não estarão mais estudando o livro dos Espíritos. Mudaram a sua verdade. Então, sobre o que mesmo o Espírito de verdade está falando? Ele está falando sobre essa questão da instabilidade da vida terrena, exatamente como estão falando aqui os espíritos superiores. Porque aqui na vida terrena tudo é mutável, tudo se transforma, tudo muda o tempo todo. O que agora é, no instante seguinte, pode já não ser mais. Mudou. Isso acontece com a nossa vida. Somos crianças, adolescentes, adultos, idosos e não somos mais encarnados daqui a pouco. Isso muda. Muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo aqui na Terra. Mas o Espírito de verdade está nos dizendo o seguinte: acima de nós reina uma verdade que é imutável. Só tem uma verdade que é imutável. O resto tudo muda no plano da vida do Espírito. A verdade imutável continua escrevendo o Espírito de verdade. Retoma as palavras dele. Acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande. Isso não muda, jamais. Deus sempre bom, Deus sempre grande. Deus que faz germinem as plantas. O Deus que dá a vida. O Deus que faz se levantem as ondas. O Deus que põe as leis gerais que regem toda a criação. Essa verdade não muda. E nem a verdade que foi ensinada aqui pelo Espírito de verdade. Ele continua o texto dizendo: revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Pronto. Aqui a gente tem a resolução dessa questão que está sendo levantada no livro dos Espíritos. Uma questão muito importante para nós. Para nós aqui na Terra pode parecer que a dor é algo pernicioso. Para o espírito desencarnado, ele sabe que não é. Ele sabe que a questão do desconforto da dor aqui na Terra, do desconforto da prova, é uma ilusão, que isso passa, que isso é uma verdade mutável e que ele precisa construir em si a sua verdade imutável, chegando à perfeição. O espírito, uma vez perfeito, não regride, e aí ele constrói em si a sua verdade imutável. E para a gente fechar esse ciclo de ideias e partir para os comentários de Kardec, vou voltar a fazer referência ainda à mesma passagem do Espírito de Verdade, porque ele está convidando todos nós a vivermos o Evangelho de Jesus. Vinde a mim todos vós que sofreis, porque está lá no Evangelho de Jesus o modo de enfrentamento da dor sem nenhum tipo de ilusão, sem nenhum prazer que entorpece, sem nenhuma fuga, sem nenhum tipo de depressão, de tristeza, sem nada disso. Instrumentalizados com o amor, com a caridade, com o combate
ao orgulho, humildade, para que a gente possa, enfim, aprender com as nossas provas. Bom, encerra o seu texto, ou melhor, encerra não, né? Vou ler o final, mais uma parte do texto aqui do Espírito de Verdade para a gente fechar essa resposta aqui dos Espíritos Superiores com uma orientação. Olha só que bonita que é a frase e que bonito é o texto do Espírito de Verdade. Ele escreve um pouquinho adiante: orai e crede. É para a gente combater a incredulidade. É para a gente crer em nossas provas, no Deus bom, no Deus justo, no Deus que rege toda a criação. Orar e crer. Combate da incredulidade. Foco na oração, pedindo inclusive fortalecimento moral para a gente vencer as nossas provas. Orai e crede, continua o texto agora. Pois que a morte é a ressurreição. Uma nova definição sobre o que é a morte, né? O corpo físico morre, o espírito revive. O espírito vai para o plano espiritual continuar a sua vida e depois reencarna. A morte não é o fim. A morte é renascimento da nossa mente, do nosso emocional, da nossa concepção de vida. A morte é um renascimento, com mais ampla consciência. A morte, portanto, é ressurreição. E agora, na frente, na sequência do texto, a definição sobre o que é a vida, para a gente não ter ilusão sobre o que estamos fazendo aqui na Terra. Sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Cedro que é uma grande árvore, né? Então, o que é a vida? É a prova que nós buscamos no plano espiritual. É isso que é a vida aqui na Terra, não é outra coisa. É prova buscada. Nós buscamos reencarnar para passar por uma prova de aperfeiçoamento, de burilamento espiritual. A vida é a prova buscada, durante a qual as virtudes que nós cultivarmos, Jesus sabe, o Espírito de Verdade sabe que nós trabalhamos com sementes em nós. A gente vem aqui cultivar virtudes, mas elas crescerão, essa é a promessa dele, e se desenvolverão como grandes árvores em nós. Então, agora, quando nós temos consciência sobre a imutável verdade, a vida de verdade, a vida real, a vida que não muda, né? A vida espiritual, Deus como verdade imutável, Deus é imutável por princípio. A vida que não muda para o espírito é a vida da perfeição e da felicidade que ele vai alcançar lá na frente. Portanto, sem ilusão com a vida terrena e com coragem para enfrentá-la. É uma belíssima passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já tratamos aqui mesmo no nosso estudo, em estudos anteriores, mas que aqui encaixa muito bem, né, com essa passagem da questão 266. Bom, vamos lá aos comentários complementares de Allan Kardec agora, a essa questão 266, porque com Kardec a gente vai fechar agora as ideias que a gente está trabalhando nessa questão. Vamos lá. Primeiro parágrafo aqui do texto, Kardec começa justamente a falar sobre as ideias carnais. Olha só, sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. O que são essas influências das ideias carnais? Esse primeiro ponto do comentário de Kardec. Ponto de vista terreno, né? Vale a gente lembrar o estudo que a gente fez das sensações. Agora, há pouco, a gente estudou aqui no nosso grupo sensações dos espíritos. E a gente tinha uma comparação, né, das sensações que nós vivemos na carne, no plano corpóreo, e das sensações que experimentamos no plano extracorpóreo. Exemplo, a visão no plano corpóreo é restrita aos olhos e à luz que nós temos no ambiente. Sem luz e sem o aparelho visual do corpo físico, o espírito encarnado não vê, não enxerga. No plano espiritual isso não acontece. A visão para ele não está restrita aos olhos e ele não precisa de luz para ver. Então, na carne, as sensações são prisioneiras, são limitadas pelo corpo e pelos seus órgãos. As sensações no corpo são limitadas, por isso nós temos sérias influências das ideias carnais. Eu penso que o mundo
É aquilo que eu vejo, é aquilo que o meu olfato percebe, que meu ouvido percebe, que minha pele percebe. Só que essas sensações são sensações limitadas. A gente pensa que a vida é só a percepção do corpo físico. A nossa ciência se fundamenta naquilo que é perceptível pelo corpo físico. Olha só, o campo teórico é um campo puramente, muitas vezes puramente teórico, puramente do campo do âmbito mental. Muitas vezes teorias não encontram comprovação imediatamente, pelo menos, né, no âmbito da observação. E olha só o que eu estou dizendo: observação. Aquilo que a gente pode observar, aquilo que os nossos sentidos podem captar enquanto encarnados. Olha como a gente é restrito aqui. Então nós estamos sujeitos às percepções do corpo aqui. E o corpo sente dor. E ao sentir dor, a gente quer se livrar dela. Sente incômodo, né? A gente quer se livrar desse incômodo. Porque a gente tem ideias carnais. Essas ideias nascem, obviamente, evidentemente, pelas influências do corpo. Né? Então, o que o livro dos Espíritos está nos ensinando? A pensarmos e a avaliarmos as coisas para além da vida carnal, para além das sensações corpóreas, para aquilo que está sendo conquistado quando eu supero uma prova. Conquistei conhecimento, conquistei capacidade de resolução daquele problema, não é? Segue o texto. Por isso que parece natural escolher aquilo que é prazeroso, porque a gente só vê as coisas que o corpo traz, ou exclusivamente as sensações corpóreas. Então, por isso que pode parecer natural a gente escolher dessa forma. Agora, olha como segue o texto um pouquinho mais adiante. O espírito pode escolher prova muito rude e, conseguintemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor. E um exemplo, né? Como doente, muitas vezes escolhe um remédio mais desagradável, mais amargo, para se ver livre da doença. Outro exemplo no final do parágrafo. Aquele que quer ligar o seu nome a uma descoberta de um país não se preocupa em buscar trilhas, estradas, caminhos perigosos, caminhos desconhecidos. Né? Conhece os perigos e se arrisca mesmo assim, porque tem um objetivo superior. Então, olha só, aqui a gente precisa trabalhar a nossa ideia de fé, de esperança, de deixar mais rápido essa necessidade das provas. O navegante que se lança ao mar, né? Porque sabe que vai encontrar algo que é algo, ou na esperança de encontrar algo diferente do mundo em que vive. Assim foram as grandes navegações, né, que vieram há centenas de anos atrás da Europa para cá, para a descoberta da América, né, um novo continente. Muito bem. Assim foram as expedições para a Lua e assim por diante, né? Os homens se arriscam porque têm esperança de alcançar algo melhor, um objetivo superior, e assim é para a vida também do espírito. Então, essa questão do naturalmente acabou de ser invertida para a gente. O natural para o espírito é ele desenvolver a sua coragem e sua capacidade de seguir adiante. Primeiro argumento de Kardec. Vamos lá. Parágrafo 2. Perdão. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que sofrer, deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Qual é a grande diferença? É essa que a gente está marcando aqui no texto. Divisam a meta. É a questão do objetivo que a gente falava há pouco e que Kardec desenvolve aqui agora. Né? O livre-arbítrio é dirigido para uma meta, para um objetivo bem conhecido do espírito e muitas vezes pouco conhecido quando estamos encarnados, que é o futuro. As vidas que virão nos anos que nós teremos pela frente, nas centenas de anos.
É desenvolver a ideia em nós, hoje aqui encarnados, o que nós estaremos fazendo daqui a 300 anos. Essas virtudes que estamos plantando em nós hoje devem crescer como o cedro, mas o cedro também não é uma árvore que cresce de um ano para o outro, assim, de forma tão rápida. Ele demora para crescer. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Olha aqui, o objetivo é bem diferente dos prazeres do mundo, né? E aí, um pouquinho mais adiante aqui, após cada existência, eles veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Que é a meta de serem puros, né? É a meta de serem perfeitos. Então vamos lá. Aqui, a experiência é de vital importância. Aquele que descobre que fazer o bem é bom, volta com isso gravado na consciência. Eu vou tentar desenvolver um exemplo, né, para a gente poder pensar nisso. Fazer o bem é bom. A gente tem isso por princípio com Jesus. Mas a gente precisa experimentar de fato o bem. Porque a gente vai começar a sentir a nossa consciência mais leve, até mesmo em muitos casos a reação positiva das outras pessoas, o prazer espiritual de ter conquistado a condição de fazer algo que é bom, que é um prazer diferente do prazer corpóreo, o prazer de conquistar algo para o intelecto, de estar emocionalmente equilibrado, tudo isso vem da nossa conduta voltada aos princípios de Jesus, da nossa conduta espiritualista. Bom, eu quero dar como exemplo a passagem de Joana de Cusa, que está no livro Boa Nova. Resumindo bastante a história, claro, fica a indicação da leitura. Livro Boa Nova, a história de Joana de Cusa. Ela conheceu e seguiu Jesus até estar com uma idade bem avançada, quando foi aprisionada junto com seu filho e condenada à fogueira, justamente por seguir Jesus. Mas ela não foi condenada sozinha, ela foi condenada com seu filho. Os dois seriam queimados vivos por seguirem Jesus. E naquele momento o executor diz a Joana de Cusa: renega o Cristo e você se livra da fogueira. E ela diz não. E então eles são açoitados. Ainda assim, Joana não nega o Cristo. E quando o executor ameaça colocar fogo na, é, ali nas madeiras que estavam para serem queimadas e consumi-los vivos, o filho pede a Joana. Imagina o pedido, como isso deve doer para uma mãe, né? Olha a prova, o tamanho da prova. O filho dizendo: mãe, renega o Cristo, nos salva. E a mãe se vira para o menino e diz: aquieta-te, fica quieto. E não nega, e os dois são queimados. No momento em que acende a fogueira, o executor diz a Joana: foi só isso que teu mestre te ensinou? A morrer? E Joana diz a ele: não. Meu mestre me ensinou também a amar-te. E assim Joana desencarna com o filho. Venceu a prova terrena, claro. A narrativa que vem na sequência é espetacular. E eu vou só concluir dizendo que ela é recebida pelo próprio Cristo no plano espiritual. Joana, vem aos meus braços. Imaginem como isso fica gravado na consciência de um espírito. Eu fiz o correto, eu fiz o bem, e olha o que aconteceu depois de eu fazer o bem. Ele nunca mais esquece essa experiência. Então é hora de nós aderirmos à doutrina do Cristo e à doutrina espírita voluntariamente, encarando com coragem as vicissitudes da vida corpórea, porque só assim é que a gente alcança esse tipo de resultado. E uma vez alcançado esse tipo de resultado, a gente não troca por nada na Terra. Nenhum prazer corpóreo vale esse tipo de resultado. A fuga de nenhuma prova dolorosa vale essa experiência. É isso que o espírito aprende quando ele desencarna. Estar no plano espiritual, vivendo essa experiência de ter vencido, é uma experiência extremamente valiosa. Só que a gente precisa ter a força de vontade para fazer isso. Vamos seguir aqui com o texto de Kardec, um pouquinho, né? Vamos lá. O voluntariado, portanto, para a gente, diante das provas difíceis,
É necessário, né? É necessário. Termina o texto Allan Kardec dizendo que para o espírito no estado de imperfeição não é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. O espírito percebe isso e precisamente escolhe as provas para se melhorar. Então esse é, é, é o que Kardec coloca aqui para encerrar esse parágrafo 2, que é também um parágrafo muito forte, né? Argumento muito forte aqui, o argumento da experiência, o argumento do voluntariado, de viver isso, sabendo por que está vivendo e por que tem coragem para enfrentar. Parágrafo 3, agora Kardec vai tratar alguns exemplos da vida corpórea, isso agora é surpreendente para a gente. Às vezes a gente não pensa que na vida corpórea a gente já faz escolhas por provas difíceis. Olha aqui, ó. A gente não vê todos os dias esses exemplos na vida corpórea. E aí Kardec vai citar. O homem passa uma parte da sua vida para trabalhar sem trégua e nem descanso. Para quê? Para que faz isso? Para ter bem-estar no futuro. Olha aqui, ó, para conquistar uma boa aposentadoria, para estar numa situação de um pouco mais de tranquilidade quando estiver mais idoso. E vejam, é uma tarefa que ele impôs a si mesmo. Para quê? Para melhorar no futuro. A gente já tem essa disposição em nós aqui na Terra. Esse argumento de Kardec é espetacular. Se a gente já tem aqui na Terra esse tipo de concepção, imaginem quando a gente desenvolver isso para o lado espiritual. Cita outro exemplo: o militar que vai para uma missão perigosa, o navegante que afronta perigos no mar. Inclusive, se salvo engano, Bartolomeu Dias dizia algo mais ou menos do tipo de que o mar é bravio, mas isso não é motivo para permanecer em terra. Né? O mar é perigoso, desconhecido, principalmente na época dele, né, Bartolomeu Dias. Mas isso não é motivo para ficar em terra. Eu quero conquistar alguma coisa. Então eu preciso enfrentar esses perigos. O militar, mesma coisa. O homem que trabalha na sua vida comum hoje, mesma coisa. O homem afronta, encara, né, perigos, seja por amor à ciência, seja por seu próprio interesse, meus amigos. A gente tem um interesse muito grande em passar por provas na Terra, em sermos testados. A gente tem um interesse muito grande, porque quando a gente passa, a gente está numa posição muito melhor no plano espiritual depois, né? A gente progride. Vamos lá. Por que eles fazem isso? Porque colherão honras, proveitos, se não sucumbirem, né? A que não se submete ou se expõe o homem pelo seu interesse ou pela sua glória. Exatamente para o espírito, mesma coisa: interesse e glória. Aqui a última frase de Kardec nesse parágrafo que eu quero tratar, né? A vida humana é, pois, uma cópia da vida espiritual. Uma cópia. Nós mantemos os mesmos impulsos nobres que temos enquanto espíritos que na vida terrena. Basta perceber. Basta a gente prestar atenção na vida para a gente escapar disso aqui que é o final do parágrafo. Kardec está chamando de miopia. Nós temos uma miopia espiritual. Deu até vontade de mexer nos óculos aqui. A gente tem uma miopia espiritual, a gente enxerga pouco a vida do espírito, estando envolvidos pelas sensações do corpo. Somos míopes espirituais, parecendo meninos gulosos, que a quem os interroga sobre isso respondem que desejam ser pasteleiros ou doceiros. O que você quer ser da vida? Quero ser pasteleiro, né, eu adoro uma comidinha, adoro um docinho. Ora, está entorpecido por aquilo que é mais imediato para ele. Né? Deixar essa miopia, enxergar um pouco mais longe, colocar os óculos do Evangelho do Cristo diante das nossas lentes espirituais, colocarmos os objetivos superiores para a nossa existência, isso vai mudar tudo. É isso que muda a nossa percepção, é isso que muda o nosso modo de tratar a vida terrena. Quarto e penúltimo parágrafo. Continua Allan Kardec falando, trazendo agora outro exemplo, né, que volta a tratar sobre a visão. O viajante que atravessa
um vale ensombrado pelo nevoeiro. Essa é a nossa vida terrena. Kardec está falando aqui a respeito daquela questão da ilusão, né? Na resposta lá da a questão 266, e a questão que a gente tratava aqui da verdade imutável. Né? Estamos em meio ao nevoeiro da vida terrena. E a gente não enxerga muito mais longe do que os órgãos do corpo permitem, do que as sensações corpóreas permitem. Mas quando a gente chega ao cume de uma montanha, aí a gente vê o caminho que a gente percorreu, como está descrito aqui no texto, a gente vê o que resta a percorrer, a gente tem uma visão melhor, né? A gente vê melhor o fim da nossa jornada. A gente vê melhor os obstáculos. A gente então percebe como são os meios mais seguros de transpor esses obstáculos. O espírito encarnado é assim, é o viajante no sopé da montanha. Quando ele desencarna, ele vê as coisas mais de cima. Então, a ideia, né, por comparação aqui da vida terrena com a vida espiritual, de que fica natural para o espírito ele escolher provas mais difíceis, contanto que ele chegue ao topo da montanha. Então, aqui os argumentos finais de Allan Kardec no texto, e a gente vai agora ao último parágrafo desse texto, da questão 266, e daqui a gente parte para o encerramento do estudo de hoje. Muito bem, vamos lá. Vamos juntos nesse parágrafo, que é o parágrafo de encerramento, conclusão de Allan Kardec, né? Dizem todos os espíritos, claro, né, os espíritos superiores, que na erraticidade eles se aplicam a pesquisar, estudar, observar, a fim de fazerem a sua escolha. Perdão, quando eu disse espíritos superiores, eu quis dizer espíritos conscientes. Desculpe, cometi um deslize aqui, né? Porque a gente sabe que tem espírito que vai ao plano espiritual e que muitas vezes não tem consciência nem de que está no plano espiritual, né? Nem de que está desencarnado. Esses espíritos demoram um tempo para readquirir, para terem essa consciência. E às vezes estão lá, não sabem que estão, e o melhor para eles é reencarnar. São casos mais raros, né? Na maior parte do tempo, os espíritos que estão na erraticidade pesquisam, estudam, observam, a fim de quê? Qual o objetivo? Fazer uma boa escolha, usando bem o livre-arbítrio para progredir. Assim como acontece na vida corporal, né? Na vida corporal, não se nos oferece um exemplo desse fato? Olha aí, exatamente como acontece na vida corporal. Não levamos frequentemente anos a procurar a carreira pela qual afinal nos decidimos, certos de ser a mais apropriada a nos facilitar o caminho da vida? Qualquer carreira que a gente escolher, qualquer profissão, vai trazer as suas dificuldades aqui na Terra. A gente sabe que vai ter dificuldades, mas a gente escolhe uma que a gente julga que será melhor para nós. De novo, né? Uma analogia aqui com a vida material. Se numa o nosso intento se malogra, recorremos a outra. Simples assim, né? Cada uma das que abraçamos representa uma fase, um período da vida. Não nos ocupamos cada dia em cogitar do que faremos no dia seguinte? Ora, que são para o espírito as diversas existências corporais senão fases, períodos, dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória, passageira? Então, pergunta final de Kardec, né? Que põe aqui o argumento final para a resolução desse problema que a gente tratou nas últimas questões aqui. Como pode, de sã consciência, alguém escolher algo que lhe será penoso? Justamente dessa forma que Kardec está explicando. Porque a gente tem um objetivo que a gente está vendo lá na frente. Lá na frente a gente está vendo que será melhor assim. O que é uma existência terrena diante dos séculos da imortalidade da alma que nós temos a ser vivida? Muito melhor vivermos alguns instantes de provação aqui na Terra, uma vida de provação, duas, três vidas de provação que sejam, para que a gente se encontre um pouco melhor no plano espiritual, menos incomodados, com menos relações difíceis, com sabedoria para enfrentamento de posições difíceis,
Esse argumento final é um argumento muito forte, né? Para a gente retomar ponto de vista, o bom uso do livre-arbítrio e as condições terrenas. Três argumentos muito fortes usados, a comparação, né, com as condições terrenas. Três argumentos muito fortes usados por Kardec que nos dizem o porquê a gente pode escolher e deve escolher no plano espiritual provas, talvez um pouco mais amargas, um pouco mais difíceis, e que nos façam progredir, que nos façam superar algumas imperfeições, alguns vícios, e conquistar, como nós vimos aqui com o Espírito de Verdade, virtudes que serão de bom uso para nós e para as pessoas que compartilham conosco aqui na vida terrena. Então, o final do texto de Kardec é brilhante e acredito que elucida bastante cada um de nós a essas questões que são questões para a gente refletir todos os dias. Então, aqui nesse texto final, Kardec resolveu para a gente o problema inicial das duas questões que a gente abordou hoje, né? Começando ali pela questão de número 265 e entrando na questão 266, ele resolveu o problema de que parecia não natural a gente escolher algo que não é agradável, né? Explicação do ponto de vista espiritual, que é diferente do ponto de vista material. Reflexões sobre o livre-arbítrio e seu progresso, sobre a própria vida na Terra, que é uma cópia da vida espiritual. Então, aqui essas palavras são muito fortes, né? Ilusão, cópia, passageiro, mutável. Essas são as condições da vida terrena, que nos dão a tranquilidade de saber tudo passa. Tudo passa. As provas, as expiações, as dores, os sofrimentos, os incômodos, a ignorância, a depressão, tudo isso passa se a gente tiver um objetivo superior. Se a gente tiver fé, se nós estivermos em oração, se nós estivermos trabalhando a nossa esperança e os nossos ideais de objetivos mais nobres, isso é perfeitamente possível para cada um de nós na conscientização de nossa espiritualidade. Para a gente fechar aqui com o nosso estudo, eu vou deixar uma reflexão a respeito de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, no versículo 53. Esse é o momento em que Jesus está. Eu estou seguindo aqui a tradução de Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, eu vou pegar aqui agora, para poder fazer uma referência a esse texto. Então, é o momento em que Jesus vai ser preso. E Jesus recebe ali o apóstolo Judas, e nesse momento, Judas o entrega, e como sinal lhe deu um beijo no rosto. E como a gente lembra, um dos apóstolos, né, é, que estavam ali junto com Jesus, tirou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote e tirou-lhe a orelha. Então, um dos apóstolos veio e teve essa atitude, né? Com a pessoa que veio prender Jesus. E Jesus, nesse momento, essa é uma passagem muito bonita do livro do Novo Testamento, porque ela mostra como um espírito superior age diante de uma do que para nós seria uma prova terrena, né? Para Jesus não era uma prova mais, porque ele já era um espírito perfeito. Ele já tinha conquistado essas coisas por experiência, como falamos anteriormente, já sabia o que devia ser feito, já não se incomodava mais com essas situações advindas de espíritos imperfeitos. Então, para ele não era mais uma prova, para ele já era uma conquista, e por isso ele é nosso guia e modelo, por isso ele é nosso exemplo máximo, porque não cometeu erros aqui na sua vida terrena e nos deixou o caminho correto para seguir em todas as circunstâncias. Então veja só, vou até retomar um pouquinho o texto um pouquinho antes. Quando Judas o entrega, Jesus pergunta a Judas: a que vieste, meu amigo? Está aqui, né? É, companheiro, a que vens? São essas as palavras de Jesus em 26:50. Capítulo 26, capítulo 26, versículo 50. Né? A passagem aqui da prisão de Jesus. A que vieste?
Pergunta que a gente pode transferir para a nossa existência terrena. Para que a gente veio aqui na Terra? Qual é o nosso objetivo aqui? Enquanto espíritas, qual é o nosso objetivo aqui? E a gente colocar esses objetivos acima dos objetivos terrenos, né? Acima das sensações terrenas, principalmente. Então, diante desse momento difícil, Jesus orienta aquele que o traiu. Qual é o seu objetivo? O que você está fazendo? Na sequência, o apóstolo fere o homem que prenderia Jesus. Jesus restitui a orelha machucada àquele que foi ferido, cura a orelha e diz as seguintes palavras ao apóstolo que feriu aquele homem: Retorna a tua espada para o lugar dela. Minha doutrina não é de violência. Pois todos os que tomam a espada morrem pela espada. E agora o que vem na sequência, que é o versículo 53, que é o ponto central da nossa reflexão. E Jesus continua dizendo então: Ou pensas que não posso chamar meu Pai, Deus, né? E ele não colocaria ao meu dispor agora mais de 12 legiões de anjos? Pronto, é aqui onde eu quero terminar o nosso texto e a nossa reflexão de hoje. O nosso estudo, né? E a nossa reflexão de hoje. Olha o que ele está ensinando ao seu apóstolo. Ele está dizendo assim para o apóstolo: guarda tua espada. Pela violência as coisas não se resolvem. A violência é coisa da matéria, é coisa de espíritos imperfeitos, e isso não resolve coisa alguma. O meu ensinamento é outro. O meu ensinamento é de saúde. Restituo a orelha. O meu ensinamento é ensinamento de paz. De paz entre os homens, de perdão. Judas e o homem que viria prendê-lo. Eu ajo assim porque acima de nós reina a verdade imutável. Meu Pai, Deus, a quem eu poderia recorrer nesse momento, e ele enviaria em meu socorro 12 legiões, não de apóstolos, nem de soldados, 12 legiões de anjos em meu socorro. É isso que está no texto. 12 legiões de anjos. E as palavras de Jesus não são à toa, né? 12 legiões. Ele estava falando com um apóstolo que tradicionalmente nós entendemos que eram 12. 12 apóstolos. E ele conversava com um deles. Agora, lá na época de Jesus, as legiões do Império Romano, as legiões de soldados, eram compostas de 4.000, 4.500 até 6.000 soldados, uma legião. Uma legião de soldados. Tinha um número entre 4.500 e 6.000 soldados. Jesus está dizendo assim ao apóstolo: Eu pediria a Deus e ele me socorreria com 12 legiões de anjos. Eu não precisaria estar passando por essa situação. Bastaria eu pedir ao Pai e ele me atenderia. Mas vou passar. Vou passar. E vou passar como nós aqui na Terra deveríamos passar. Vou enfrentar pelo mesmo motivo que nós aqui na Terra deveríamos enfrentar. Jesus, nesse momento, nos deu o exemplo de que, tendo objetivos superiores, nós passamos por qualquer provação. Qualquer provação. Esperança, fé, caridade. Esperança, fé, caridade. Conhecimento que Jesus tinha sobre Deus, a sua comunhão com Deus, meu Pai que está no céu. Não dependo de um apóstolo violento. Poderia me livrar com anjos que me tirariam daqui. A esperança de Jesus em nós. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Caridade de Jesus por nós, se entregando a momentos difíceis para nos ensinar como enfrentá-los, a partir de sua prisão. Né? O que passou aqui na terra esse Espírito Jesus, sem precisar mais de provas em sua vida de Espírito perfeito, para nos ensinar os caminhos de nossa própria redenção, é uma prova de amor que não encontra nenhum tipo de prova de amor similar aqui na Terra. O amor que ele demonstrou por nós é um amor inigualável. A nossa missão é muito parecida com a dele.
colocar objetivos superiores, colocar fé, colocar esperança, colocar caridade em nossas provas. E aí então a gente vai progredir de forma muito mais rápida. Atravessaremos o planeta Terra, venceremos o planeta Terra, assim como é proposto pelo Cristo em sua jornada aqui conosco, enquanto Espírito encarnado. Da mesma forma que ele fez, nós podemos fazer, claro, dentro dos limites da nossa ainda imperfeição. Mas nós podemos vencer também. A imperfeição, os vícios, um pouquinho por dia. Um pouquinho a cada dia. Sempre que nos vermos reféns dessas situações de vícios e imperfeições, lembremos do Cristo. Lembremos do Cristo. O Pai Celestial está sempre a me socorrer. Senhor, fortalece a minha vontade para fazer o que é certo. Senhor, me fortalece no caminho do bem, no caminho da paz, no caminho da consciência e do bom uso do livre-arbítrio, para que eu chegue também em um patamar superior daqui a pouquinho. Bem, meus amigos, essa é a reflexão final que eu queria deixar para o estudo de hoje, que nós pensemos bastante no exemplo do Cristo e que possamos seguir vivendo a cada dia as nossas experiências que nos levarão a patamares superiores da vida espiritual. Profundo agradecimento mais uma vez pela companhia no estudo. Um abraço fraterno a todos. Desejo que o Cristo esteja com cada um de nós diante de nossas provas, nos fortalecendo e protegendo. Nos vemos em breve em nosso próximo estudo. Até lá!